Fala, geeks! Estamos mais uma vez aqui no canal Voz Geek e o tema do vídeo de hoje é mais uma homenagem ao Superman do Henry Cavill, no qual eu vou dizer para vocês quais foram os meus 5 melhores momentos do Superman do Henry Cavill. Minha lista top 5 de momentos deste Superman. Mas antes disso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, registre a sua opinião e compartilhe com seus amigos. E caso você já seja amigo aqui do canal, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer mais e mais, porque esse é o canal nerd mais raiz do YouTube, beleza? Estamos juntos. Bom, o Superman do Henry Cavill é o meu Superman definitivo do cinema. E isso acontece porque ele preenche todas as categorias necessárias para isso. Que aí na questão de imponência, de bondade, de poderes, da sua força, enfim. Personalidade, na verdade. E começando o meu quinto momento favorito deste Superman é no BVS, quando você tem uma sequência de cenas maravilhosas que o Snyder coloca. Primeira cena é quando ele salva vários mexicanos de um prédio que está em chamas. E depois que ele salva esses mexicanos, assim, cara, ele fica no meio do povo ali. E esses mexicanos estão com a cara toda pintada de caveira, porque era Halloween no México, e tentam tocá-lo. É um deus, um ser superior no meio de uma multidão. E ele fica olhando pro horizonte, farmando aura, que é muito importante farmar aura. De verdade, é muito importante mesmo, porque te dá a imponência do Superman também. Então, assim, você vê que são ali uma multidão desesperada por uma esperança. Porque o Superman, ele é um ser superior. Ele é um deus aqui na Terra, basicamente. E essa cena, cara, é digna de colocar em quadro e ela fala muita coisa. Depois disso, temos quando várias famílias estão ilhadas e elas estão em cima de suas casas pedindo por ajuda. E o Superman surge lá do céu. E é lindo, porque essa imagem mostra também como ele é um ser superior, como que ele é um deus aqui na Terra. E aí você vê uma dessas famílias, uma mulher tentando tocá-lo, e ele tá lá no céu e ela erguendo o braço, ou seja, pelo amor de Deus, me ajude, que venha ajuda dos céus. Ou seja, quando a gente tem um conflito, um problema, quantas vezes a gente não pede ajuda vinda dos céus, um milagre, na verdade. E essa cena é inacreditável. Ela é muito boa. Ela é muito boa. É uma pessoa em desespero, esperando por uma resposta dos céus, e vem e ela tenta tocá-lo. Né? É inacreditável. E ele tá olhando lá de cima. Ou seja, ó como ele é superior. Depois tem quando ele salva um foguete russo que não tinha decolado corretamente, e explodir, e ele segura o foguete com seus braços. Uma cena também maravilhosa que mostra bem a sua força. E quando ele tá puxando um navio que tá entalado no gelo, também a sua força. Essa sequência de imagens no BVS mostra muito do que o Snyder quis fazer com o Superman do Henry Cavill. Aproximar ele da imagem do cristianismo. E que eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso. Tá certo? Porque, de fato, é algo no realismo. Imagina se existisse um ser assim na nossa realidade. Como que as pessoas iriam reagir a isso? Como que ele ia surgir nos problemas das pessoas vindo do céu, voando, fazendo milagres? Então é lindo de ver essa sequência de imagens. Em quarto lugar, eu vou pôr algo muito importante, que é quando ele destrói a máquina planetária do Zod. E por quê? Bom, para quem prestou atenção no filme, né? Porque tem muita gente que não prestou atenção, como por exemplo quem fala que ele não salva ninguém. Mas essa máquina, ela deixa a atmosfera da Terra
igual a de Krypton. Ou seja, quanto mais perto o Superman estiver desta máquina, mais enfraquecido ele fica, porque é como se ele estivesse em Krypton. Mas ele precisa destruir aquela máquina planetária para salvar a humanidade. Ele consegue, mesmo enfraquecido, destruir esta máquina planetária. Olha a força interior que ele tem. Eu vou falar lá na frente também. E ainda por cima o Snyder coloca uma homenagem ao Christopher Reeve, porque enquanto ele tá lá assim com o punho, erguendo o punho, saindo do chão, ele vai levantar o voo para destruir a nave, o rosto dele vai mudando, a aparência do rosto, e ficando parecido com Christopher Reeve. O Snyder homenageando ao Superman do Reeve, né? Que é lindo de ver. Então esta cena não poderia ter ficado de fora por tudo que ela representa. Esta vontade do Superman de salvar a humanidade. Em terceiro lugar, eu preciso colocar aqui a batalha contra os Zod, contra os Kryptonianos, porque primeiro que é uma das melhores batalhas do cinema, ela é muito bem gravada e ela envelheceu muito bem. E esta batalha fala muita coisa, mostra muita coisa. Primeiro que eleva o nível do Superman no máximo, porque é um Kryptoniano contra um outro Kryptoniano. Todos os poderes que o Superman tem, o Zod também tem. Entretanto, o Zod ainda por cima é um militar. E ele consegue, como posso dizer, se adaptar aos poderes com muito mais facilidades do que o Superman, que era o primeiro dia dele como Superman. Aquela batalha que acontece é o primeiro dia. Ele acabou de aprender a voar. Ele acabou de aprender que os poderes vêm do sol. Então tudo aquilo para ele é uma novidade. E ele não tem nenhuma experiência de batalha. Ele está lutando contra um exército kryptoniano. E a todo momento você vê que ele está somente reagindo aos kryptonianos, ao Zod e aos outros. Exceto quando o Zod vai ameaçar a Marta e ele chega voando e fala: "Você acha que pode ameaçar a minha mãe?" É a mãe dele. Que ele não perde a razão quando se trata da sua mãe, não é verdade? E aqui o Superman acontece isso. Que é algo maravilhoso de ver. E ele não tem a percepção de batalha, porque ele cresceu em uma fazenda, como o próprio General Zod diz para ele. Você cresceu numa fazenda, Clark. Então assim, a batalha contra o Zod não tinha como. É um dos momentos favoritos e está aqui em terceiro lugar. Em segundo, eu tenho que pôr o final do Snyder Cut, porque o final ele dá toda a esperança. Quando ele surge na batalha contra o Lobo da Steppe, com o Black Suite, cara, ele chega arregaçando o Lobo da Steppe e sorrindo. E aquela trilha sonora do Homem de Aço, feita pelo Hans Zimmer, que é linda, que te dá mais emoção ainda. E ele aparece quando o Lobo da Steppe vai matar o Cyborg com o seu machado. Ele aparece e fala: "Não me surpreendeu." Aí ele assopra no machado, congela o machado e começa a porradaria, né? Então assim, é uma sequência de cena que te dá emoção, que te dá muita esperança, te dá conforto em ver. E aí, pra quem fala que o Superman do Henry Cavill não dá esperança, tá aí a prova, cara. Tá aí a prova. Ele é assim, ele define o futuro da humanidade ali. Porque se ele não aparecesse, o Darkseid iria fazer da Terra um novo apocalipse, não é verdade? E, para encerrar o vídeo, o meu momento favorito do Superman do Henry Cavill é no final do BVS, no ato de sacrifício dele. E aqui, eu falei para vocês que quando ele vai destruir a máquina planetária dos kryptonianos, ali tinha muita força de vontade. E aqui também tem. Porque ele havia, antes de ele lutar contra o Apocalipse, ele havia lutado contra o Batman. E o Batman, cara, usou muita kryptonita nele. E ele estava mais fraco. Sim, é verdade que depois disso,
quando ele luta contra o Apocalipse, ele toma um míssil nuclear e ele consegue se recuperar com o Sol. Sim, isso é uma verdade. Mas ele já estava nerfado por conta de toda a batalha que ele teve contra o Batman. E aí ele consegue carregar uma lança de kryptonita pura até o peito do Apocalipse para ele então fazer o sacrifício. E para ele ter conseguido tirar aquela lança da água, do fundo da água, e ter conseguido levar ela até lá, olha a força de vontade que esse Superman teve. Olha como ele queria salvar a humanidade do Apocalipse. Olha como ele é bondoso. Ele se sacrificou pela humanidade. Ele conseguiu tirar uma força do interior lá de não sei da onde para carregar esta lança até o Apocalipse. E depois, mesmo assim, depois, quando ele ataca a lança no peito dele, o Apocalipse dá um golpe. Ele consegue ter mais força com a kryptonita ali no peito do Apocalipse e ir mais fundo com a lança. É uma baita força interior. Então, todo esse arco dele de pegar a lança, levar e sacrificar é algo lindo. E é o meu momento favorito. É sem dúvidas. E tem toda a trilha sonora do Hans Zimmer também, de colocando mais emoção, toma emoção, toma emoção. Enfim, essa é a minha lista dos 5 melhores momentos do Superman do Henry Cavill. Agora eu quero saber qual que é a sua lista dos melhores momentos. Eu sei que eu deixei vários de fora, como ele aprendeu a voar, mas eu só posso escolher 5, na verdade. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber os seus momentos, beleza? Estamos juntos, geeks, e até a próxima.